Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação e dessa vez para abordar assuntos relacionados ao mercado do feijão. Para isso a gente recebe o Marcelo Eduardo Líderes, ele que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, e já está aqui conosco via Skype. Então seja muito bem-vindo, Marcelo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Conversar com vocês, Guilherme, com os produtores. Marcelo, aquela situação de mercado do feijão que a gente acompanha, né, nos últimos dias, nas últimas entrevistas, com pouco feijão disponível no mercado, os preços muito altos, esse cenário permanece o mesmo até o momento? Sim, em termos de abastecimento, Guilherme, continua a mesma coisa, não há nenhum fato novo, uma safra nova, um volume maior disponível. O que nós vimos aí na última semana praticamente, final da semana passada e essa semana, a gente viu um mercado bem mais calmo, com menos procura, talvez até por causa dos feriados. Também temos que levar em consideração que o varejo planeja bem, inclusive a entrada dos salários, né? O quinto dia útil cai lá na outra segunda-feira, então as reposições elas vão acontecer um pouco mais tarde, nesse mês de março, né? Então, o que aconteceu foi um período em que houve bastante volume de compra, houve muita gente especulando, inclusive, então pressionou bastante o preço do feijão nota 9, ou melhor, e esses feijões chegaram a alcançar R$400, R$410. Recuaram em algumas circunstâncias, lógico, o produtor precisa de caixa, é um bom preço, 350, 360, 370, né, como aconteceram negócios durante essa semana, mas também bastante feijão vendido, feijão comercial, né, um volume, eu diria para você, claro, abaixo do normal, mas um volume maior do que vinha sendo comercializado desses feijões comerciais. Porém, a médio prazo, eu diria para você, a curto prazo até, durante o mês de março, em algum momento, nós deveremos ver aí o varejo buscando reposição nos empacotadores, os empacotadores buscando produto com seus compradores, com seus corretores, enfim, junto aos produtores, e aí pode surgir, de repente, uma aceleração novamente nos preços. Então, foi sentido um impacto no consumidor que, devido a esse aumento dos preços, aí também essa situação de final de mês, feriados, ele procurou menos o feijão nesses dias em função de toda essa situação? Veja, eu diria para você que o comportamento do consumidor está dentro do normal. A gente vê algumas matérias feitas com consumidores, né? Você não vê o consumidor dizendo que consegue substituir o feijão carioca, por exemplo, né? Ele não consegue substituir o feijão. Ele não tem como, eu vou consumir mais uma outra, não sei, um outro produto qualquer e vai deixar o feijão de lado. Não. Primeiro que ele substitui dentro do feijão. Se ele comprava um feijão bem branquinho, um feijão carioca que está bem valorizado, chega lá a 10, 12 reais na prateleira, primeira coisa que ele faz, ele vai procurar um feijão carioca um pouco mais barato, um feijão comercial, lá de 7, 8 reais. A outra coisa que ele vai fazer ele vai em busca do feijão vermelho, do feijão rajado, que também está aí por volta de 7, 8 reais. Em algumas regiões é comum ter o feijão calpi, feijão fradinho. Então esse feijão está por volta de 4, 5 reais, dependendo da região onde ele seja ofertado. Então, o comportamento do consumidor não tem a ver hoje com o preço, né? O feijão sempre ocorre isso. Você tem momentos em que existe uma maior demanda, uma aceleração. Nós tivemos um aumento vertiginoso, raramente visto, que saiu lá dos 100 e tantos reais e veio bater em 400 reais, praticamente sem parar. Todo dia aconteciam novos preços. A maioria dos produtores fez o quê? Aqueles que tinham o privilégio de ter um estoque vieram fazendo um preço médio enquanto estava subindo. Agora que o mercado voltou um pouco, a gente vê que os produtores mais experientes preferiram esperar. Se é para vender num preço abaixo do que o mercado alcançou, o próximo aos 400 reais, 390 reais, então os produtores estão optando por esperar. Estão errados em fazer isso? De forma alguma. Assim como o mercado recuou agora, há poucos compradores agora, eles vão voltar. Como a gente tem pouco feijão, ele vai continuar caro na prateleira até pelo menos o mês de maio, quando aí sim, se tudo correr bem, com as lavouras que estão em desenvolvimento, aí nós podemos ter um recuo dos preços.
Até lá, muito tempo vai se passar, 60 dias nesse mercado é muito tempo, muita coisa pode acontecer. Então, fica um alerta aí para os produtores, calma, né? Se o comprador não está vindo atrás de você, procure não correr atrás dele. Se você for atrás dele, lógico que ele vai fazer uma oferta abaixo do que ele calcula que seja o mercado, porque ele sabe que vai precisar mais à frente. Então, com essa tendência que o mercado continue da mesma forma até ali o final de abril, começo de maio, né, com a chegada da nova safra de feijão, essas chuvas que têm acontecido bastante aí nos últimos dias, principalmente ali no centro-norte do país, elas chegam de alguma forma a impactar nessas safras de feijão que poderiam ter algum problema para os produtores? Olha, o fato de você ter um excesso de chuva com a lavoura em desenvolvimento sempre acaba atrapalhando os tratos culturais. É um tratamento que você não entra, um fungicida, alguma coisa acontece que vai acabar lá na frente significando, muitas vezes, uma produtividade menor. Algumas lavouras, alguns produtores relatam, mas muito esporadicamente, por exemplo, aqui no Paraná, divisa com São Paulo, algumas lavouras que já têm alguma perda, mas que são raras as lavouras que estão em desenvolvimento e que estão praticamente no ponto de serem colhidas, e aí seriam afetadas. Lavouras que estão em fase de floração, muitas vezes também diminuem a sua produtividade. Grandes perdas ainda não tem. Alguma perda está ocorrendo pelo excesso de chuvas. E Marcelo, com essa perspectiva, né, de que com a chegada dessa nova safra vai ter mais feijão à disposição, os preços devem diminuir, pensando um pouquinho do lado do produtor, existe alguma ação que possa ser feita para conseguir alavancar esses preços até em momentos de mais oferta também do feijão? O produtor tem buscado fazer o quê? Primeiro, que ele tem diversificado, né? Nós vemos já muitos produtores diversificando, aumento de áreas de feijão rajado, de feijão vermelho, né? de feijão preto. Isso é interessante, diminui a pressão depois, facilita a comercialização dele lá na frente. Mas o fato é que se a opção for plantar feijão carioca, é interessante que tenha um feijão carioca que tenha a característica de escurecimento lento. E que o produtor não tenha necessidade de fazer caixa com toda a sua produção imediatamente após a colheita. Todos sabem que quando há uma aceleração no preço como agora, há um superestímulo. Quem não é da área, quem não é produtor, que com frequência ou toda dentro do seu planejamento sempre acaba tendo feijão, tem muitos produtores que não faziam isso e quando o preço está bom, vem a plantar. Então, a lógica mostra que nós vamos ter um segundo semestre bastante difícil para o feijão carioca. E essa mesma lógica aponta que esse produtor não sabe produzir somente o feijão carioca. Ele tem o domínio, tem a semente, tem o mercado, tem contrato para feijão, feijões rajados, por exemplo. As empresas que exportam têm feito contratos. O feijão Cranberg, o feijão rajado normal, né, o da Embrapa, o Nuance do IAC, tem encontrado aí um bom respaldo por parte dos exportadores. E dentro dos feijões fradinhos, né, vamos chamar assim, nós temos visto uma redução de área muito importante no Mato Grosso, o que abre uma perspectiva de uma boa comercialização para esse ano. Ele tem um ciclo curto, os produtores ainda têm algum tempo em algumas regiões para plantar, e o mercado lá fora é um mercado que vem apontando para um ano bem interessante em termos de exportação. O mung é o mesmo caso, aquele feijão verde para fazer moyashi. Também tem a sua demanda, mas principalmente, eu diria, os feijões conhecidos, né? O tumucumaque, o guariba, o nova era, o imponente, são os feijões aí que têm uma perspectiva bastante interessante para os produtores. E Marcelo, falando, né, dessa questão da exportação que você começou a abordar nessa última resposta, na última semana, inclusive a sua participação aqui no Notícias Agrícolas foi direto de Dubai, no Emirados Árabes. Que tipo de ações o IBRAF promoveu por lá? Que tipo de novidades você pode trazer para quem acompanha aqui o Notícias Agrícolas dos trabalhos do IBRAF lá em Dubai? Olha, nós tivemos contato com compradores de cerca de 78 países. Esses compradores demonstram, pelo seu interesse de procurar, de agendar reuniões, de entender mais sobre o Brasil, que as perspectivas são boas. Quando nós olhamos os números dos últimos anos, saímos lá
por volta de 2010, 2011, alguma coisa como 20 mil toneladas de feijões exportados, e naquela oportunidade nós tínhamos 2 variedades. Em 2018, nós tivemos 162 mil toneladas de exportação, com pelo menos 8 variedades diferentes, exportadas para mais de 70 países. Então, o interesse existe o apoio que nós estamos buscando do governo federal, né? Ainda não temos uma formatação de uma ação conjunta com a Apex, nós estamos buscando que isso aconteça, acreditamos que vai acontecer. Estivemos essa semana com a Secretaria das Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, fomos muito bem recebidos, vamos fazer uma reunião, uma teleconferência com todos os adidos comerciais agrícolas, né, adidos agrícolas do Brasil, que estão chegando em diversos países agora, para que nivele o nível de informação sobre o Brasil. Esses adidos precisam saber quais são os feijões que nós produzimos e quais são os feijões que os países para onde eles estão indo podem demandar. Então, com essas informações, nós acreditamos que vamos avançar muito nessa internacionalização. Não é difícil imaginar que em 3 anos nós possamos chegar aí às 300 mil toneladas, ou 10% do total de feijão sendo exportado, né? Então, dentro dos pulses. É um crescimento interessante, é um crescimento que alguns produtores já estão se beneficiando. E como é que o produtor se beneficia? Com informações como essa. Gente, estão plantando pouco feijão fradinho, né? O feijão Tumucumac, Nova Era. Opa, é ano de você aproveitar e plantar alguma coisa também. Não se planta toda a sua área, né? Mas divide, né, nas cestas aí os seus ovos. E Marcelo, quando logo no começo da entrevista, né, você falou dessa dificuldade do brasileiro trocar o feijão por outro tipo de alimento, né? O feijão é um alimento muito incutido na cultura até do povo brasileiro. Mas mesmo assim a gente conversava um pouco antes de entrar no ar, ainda existe espaço para campanhas de incentivo do consumo do feijão por parte de associações aqui no Brasil? Eu acredito que sim. Nós sabemos que o fast food investiu e investe muito dinheiro, milhões de reais todo ano, para manter a sua posição, para fazer promoções, para estar nos pontos de venda, para ter uma participação maior dentro desse mercado. E eles não são uma comida recomendável, não é saudável. Nós temos todo o potencial para desenvolver e aumentar o consumo do Brasil. Na medida em que você disponibiliza outros feijões para esses consumidores, não tenha dúvida de que eles vão acabar lançando mão desses feijões também. Nós fizemos experiências aqui em Curitiba, temos trabalhado com a Prefeitura de Curitiba, com a Secretaria de Abastecimento, e eles têm desenvolvido, junto com o IBRAF, alguns pilotos que nós vamos estar fazendo durante o ano de incentivo ao consumo, e nós vamos poder ir medindo qual é a reação. A verdade é assim, nunca foi feito nada, né? Então, se nós, do setor, formos nos mobilizando, os produtores, fornecedores de insumos, empacotadores, todos os que são envolvidos nesse mercado, nós tivemos uma mobilização e contribuímos para ter uma campanha online, por exemplo. Nós sabemos que o nosso presidente Bolsonaro se elegeu trabalhando mídias sociais. Nós sabemos que Trump, lá nos Estados Unidos, fez o mesmo. Por que nós não podemos pensar e articular aqui no Brasil uma organização do nosso setor para buscar atingir esse público, né, com as informações que nós temos? O feijão é uma corrente do bem, né? É uma causa, é um produto social. Você consegue atender o produtor familiar até o grande produtor. Você atende a necessidade alimentar da classe D e E, os menos favorecidos, mas você também atende a classe A, né? Os médicos recomendam. Então, o que a gente precisa, gente? A gente precisa só organizar, né, fazer as contribuições para que existam formas de se executar um plano e um projeto. Esse plano e esse projeto tem sido apresentado agora e vai ser apresentado durante esse ano para o setor, e todos podem contribuir em mídias sociais. Vamos atomizar a informação aí sobre o feijão. É possível reverter esse quadro.
Bom, tá certo então, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar sempre a gente a entender um pouco melhor o mercado do feijão, essas variações que vão acontecendo no mercado. Uma boa tarde para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar sempre contribuindo com a gente e com todos os produtores do Brasil. Sempre à disposição, uma boa tarde a todos e um bom feriado. Bom, esse foi o Marcelo Eduardo Líderes, ele que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e conversou com a gente para traçar um panorama de atualização do mercado do feijão. Um mercado que já nas últimas semanas vem apresentando pouco feijão no mercado para ser vendido e com isso os preços muito elevados também, o que leva aí os produtores até a tentar segurar um pouco mais essa venda, buscando ali esses picos de preços que já chegaram na casa dos 400 a 410 pela saca. Hoje esses preços variando entre 350 até 370 reais, o que mesmo assim permanece um preço muito atrativo para a venda do produtor. O Marcelo Líderes destacando também a preocupação por conta do segundo semestre, a nova safra de feijão deve começar a entrar no mercado entre o final de abril e o começo de maio, e aí inclusive essa alta de preços estimulando os produtores a plantar mais feijão carioca, o que pode levar lá na frente esses preços caírem. Então, Marcelo Líderes, como sempre, aqui no Notícias Agrícolas, destacando a importância do produtor do feijão variar os tipos de feijão plantados para, em momentos como esse, ele ter opções diferentes de negociações e nunca ficar dependendo só de um tipo de feijão. É o conselho do Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.